Bom dia. Bom dia. É um prazer estar entre interlocutores que eu respeito muito, e é um prazer participar também deste evento que marca os 25 anos do GP de rádio e mídia sonora da Intercom, e também a retomada da escola de verão da Intercom. Eu creio que inicialmente é importante eu fazer uma referência a alguns nomes desta história, né? A primeira coordenadora do GT, Doris Fagundes Rausse. Quando eu era bem mais jovem do que hoje, eu apresentei um texto na Intercom, e essa senhora que foi comentar o meu trabalho, eu entrei e saí tremendo da sala com toda a razão, mas ela foi uma boa incentivadora. A Doris Fagundes Rausse, depois a professora Sônia Virgínia Moreira, depois a professora Nélia Del Bianco, o professor Eduardo Medici, a Magda Rodrigues da Cunha, Luiz Arthur Ferrareto, depois a Nair Prata e atualmente a professora Valcir. Eu creio que essas pessoas, esses colegas, alguns mais do que colegas, alguns mestres, né, nossos, é importante de ser lembrados nesse momento. O desafio que me cabe aqui para falar com interlocutores tão especiais, né? Eu fiquei falando, que eu vou falar na frente do Álvaro, né? Que eu vou falar na frente da Filomena, né? O que eu vou falar? Não é muito simples, né? Não é muito simples. Essa Débora estuda rádio a vida inteira. A Valci organizou o primeiro livro que eu li do Eduardo Medici. Como é que eu faço, né? Mas eu creio que também é da interlocução e do afeto e do respeito recíproco que é possível dizer alguma coisa que possa ser útil para todos nós, né? Pode, por favor. É importante lembrar então esse contexto que nós estamos nesse momento, que eu já disse, da Intercom, das questões relacionadas ao nosso GP, e do fato que aqui são pessoas que estão envolvidas com o processo de pensar, criar, sentir o rádio e o som. Quando eu falo de cultura do ouvir, eu estou num contexto que não há necessidade de se confirmar ou explicar, um contexto de excesso de imagens com os quais nós convivemos, um contexto, um cenário de excesso de discursos. Eu creio que quando a Valcir mandou o primeiro convite, a Nair, eu falei, nossa, que interessante poder falar meia hora e poder interagir meia hora. É um sinal de que nós estamos num contexto que inclui também a cultura do ouvir, porque na prática o nosso cotidiano ele é marcado por imagens que nós curtimos, compartilhamos e vamos correndo atrás delas e elas correndo atrás de nós, e estamos muito mais abertos, com dificuldade inclusive de ouvir a série de discursos às quais nós somos submetidos continuamente. E o desafio que nós temos no trabalho dialógico, que vocês veem uma distinção, o discurso repete o que já está dado e o diálogo tende a abrir para a cidadania. É claro que esse movimento sonoro que eu estou apontando aqui, ele vai desde a rua, quando nas manifestações é o som que convoca as pessoas, é o som que mobiliza as pessoas, né? Há um artigo, uma pesquisa da Magali Prado a esse respeito, Magali Prado, sobre mídia e ativismo, que trabalha essa questão do som que convoca as multidões. Temos também o som que nos torna próximos uns dos outros afetivamente, e temos também o som utilizado no outro sentido, que é o fato lá entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, aqueles enormes equipamentos de som que visam justamente a 30, 40, 50 quilômetros influenciar e perturbar o inimigo com o som. Então o som não é somente aquele que vincula, mas o som também é aquele que separa e demarca o lugar onde eu não quero estar, como acontece às vezes comigo quando eu estou numa palestra que eu não estou conseguindo acompanhar bem, eu cochilo, porque o som também ele pode causar
causar um desassossego, ou também cochila de felicidade, né? Eu, às vezes, quando algum aluno dorme, eu falo, que beleza, olha, a minha voz, a minha fofura, o meu carinho, está fazendo com que ele descanse. Sossegado, o som tem esse fato, porque também nós somos aconchegados, né, no braço das nossas mães, né? Alguns de nós aconchegaram filhos e sabem que nada melhor do que a repetição da mesma história, então não tem nada a ver com a história, mas a repetição do mesmo som e da mesma voz que vai trazer esta calma. O outro, por favor. Vou tentar retomar alguns elementos que vários de vocês conhecem, e retomar alguns elementos do fato de que, ao falar de cultura do ouvir, nós estamos imaginando uma comunicação que eu chamo de orquestral. Isto é, a comunicação ela não começa aqui quando eu olho para o Eduardo olha para mim. Nós fazemos parte de uma orquestra. Isto é, eu já vi o Eduardo outras vezes, eu já aprendi alguma coisa com ele, eu estou envolvido em uma teia de vínculos, mesmo que eu não saiba disso. Portanto, tem um lugarzinho ali do lado da Beatriz. Você pode entrar por aqui. Bom dia. Então, o que ocorre é que nós estamos tocados por esse universo sonoro, sabendo que desde o feto, né, desde os 4 meses, o feto já reage a estímulos. Sabemos também que o ouvido é responsável pelo equilíbrio. Quando nós estamos dentro de uma caverna, não estamos vendo nada, o ouvido permite o equilíbrio, a localização no espaço. E é claro que nós sabemos que na nossa cultura ocidental, nós temos um desafio, que é o fato que, na medida em que nós somos fazendo a passagem da mitologia e das narrativas mitológicas para o pensamento de forma abstrato e filosófico, o que ocorreu? Nós tivemos um predomínio da visão em relação aos outros sentidos. Então, portanto, isso aqui coloca um desafio que a nossa cultura se tornou, aos poucos, uma cultura de visão, uma cultura da vista, né? E, portanto, uma cultura que dá menos atenção ao elemento sonoro. E, portanto, quando nós estamos colocando, ao contrário de contar uma história, nós estamos organizando numa forma de texto, o que ocorre? Nós estamos fazendo uma abstração. Nós estamos reduzindo a realidade que tem uma dimensão, nós estamos reduzindo, no caso aqui dessa tela, reduzindo a organização da frase, né? E aí o que acontece? Como nós estamos nos aproximando das coisas, o que ocorre é que há uma dimensão que nós trabalhamos com representações das coisas. Nós não temos contato com todas as coisas de uma forma direta. Nós trabalhamos com representações. Então, o cidadão que está num estúdio, ele tem a representação da cidade na sua mente, ele tem a representação do contexto na sua mente, mas ele não tem a cidade ali na sua frente diretamente. E com isso, nós tivemos o fato de que há uma diferença entre os sentidos da distância, a audição e a visão, e os sentidos que nos permitem estar mais próximos e tocar os outros. Essa separação eu faço do autor chamado Montagu, num livro chamado Tocar. Tocar, um livro que eu considero importante. E, portanto, na medida em que eu tenho, por um lado, a abstração formada pela escrita e pelos textos, eu estou trabalhando numa outra perspectiva, que é observar como o corpo permite este contato. Isso é, o corpo reclama o contato, o corpo pede corpo,
O corpo pede a presença, do outro. É por isso que os amigos, por exemplo, da Sul América Trânsito acham estranho que 3 horas da madrugada há pessoas que estão sintonizadas na emissora e que não estão no trânsito, que não tem nada a ver com aquele movimento, mas que estão localizadas em um ambiente que está relacionado àquele estúdio, àquela pessoa, àquela voz e especialmente a um envolvimento do corpo. E aí, portanto, eu trabalho ao pensar em cultura do ouvir, eu trabalho com alguns conceitos que foram elaborados por um autor chamado Willem Flusser. É um autor tcheco que viveu aqui no Brasil dos 20 anos até os 50, portanto, na fase de maior formação intelectual, humana, etc. Ele saiu de Praga muito jovem devido ao nazismo, com 18 anos, e ficou no Brasil até 1971. E esse cidadão, Willem Flusser, ele me ajuda a observar um elemento que é a passagem entre esta comunicação do corpo e a comunicação nulo-dimensional. O que ele vai chamar de comunicação tridimensional, porque de fato o corpo ele ocupa um espaço, o corpo ele ocupa um lugar. E, portanto, este espaço, ele dá trabalho, ele tem que ser cuidado, ele tem que estar arrumado, etc. Ele tem uma dimensão. Mas, na medida em que, na nossa cultura, nós frisamos as imagens, o que ocorre? Ao frisar as imagens, nós reduzimos uma parte da comunicação do corpo para a comunicação imagética. Num outro momento da nossa cultura, nós começamos a trabalhar com as linhas, começamos a trabalhar com o texto. E ao trabalhar com o texto, o traço, a linha, o que ocorre? Eu retiro uma outra dimensão do corpo. Por isso é chamado de escada da abstração, ou escalada da abstração. E é claro, atualmente, na medida em que nós temos acesso à comunicação através de dígitos, através de algoritmos, através de números 0 e 1 que estão nas nossas máquinas, nós temos aqui um trânsito entre diversos tipos de comunicação. Se alguém ficar somente na escrita, ele perde a dimensão da comunicação. Se ele ficar somente nas imagens, ele tem uma parte. Se ele ficar somente nos dígitos, ele tem uma parte muito menor. Só que nós que trabalhamos com cultura do ouvido, nós, no caso, tantos interlocutores aqui profissionais de rádio, o que acontece? O rádio, o som, ele envolve toda essa dimensão. Então, mesmo quando o cidadão está com o seu celular, o seu mobile no metrô, aliás, agora tem alguns avisos do metrô também, organize o seu som de maneira que só você o ouça, né? Porque tinha alguns que estavam exagerando aí no som, né? Querendo organizar uma balada dentro do metrô, e não é bem o caso. Em todo caso, o som, ele trafega por todo, ele transita por todos esses elementos. Isto é, mesmo quando eu estou na comunicação no nulo-dimensional, o que ocorre? O som, ele tem esta potencialidade de envolver todo o meu corpo e toda a dinâmica que ali está envolvida. Por isso, me parece que o modelo de rádio, e aí depois vários colegas, ilustres colegas que eu quero ouvir, pelo menos até quando eu puder ficar aqui, até o meio-dia, os ilustres colegas que eu vou ouvir, que nós vamos ouvir, eles vão nos apresentar as dinâmicas de mercado que elas estão em mudança. Agora, o mercado, ele muda. Os suportes, eles mudam. A forma de ouvir, ela muda. As crises econômicas e os momentos de dificuldade econômicas, elas se alteram o jeito de fazer rádio. Mas nós trabalhamos com algo que é a dimensão fundante da comunicação, que é o corpo com o seu som. Até há um autor alemão chamado Joachim Ernest Berendt, que tem um livro com o título O Mundo é Som.
o livro tem um outro nome primeiro, chamado Nada Brahma. Meu ilustre professor Fefeu, quando eu tinha 20 aninhos, ele já tinha 30. Não, eu tinha 15. Tinha 15? Bem-vindo, Fefeu. Então, nós trabalhamos com o fato de que este som, ele, mesmo quando ele está no nulo dimensional, e eu estou então ouvindo no metrô, no carro ou no meu celular, o que ocorre é que esse som, ele tem um envolvimento total da pessoa que está ali. E, portanto, este ouvir que nós estamos trabalhando, ele é um ouvir que, querendo ou não, ele inclui o outro. Não tem como eu passar pelo outro sem perceber o outro. E o grande desafio do rádio é justamente esse, de dar conta que tem um outro lá do outro lado. Então, quando a professora Beatriz, por exemplo, fez a pesquisa sobre o uso do rádio pelas instituições religiosas, quer dizer, não se trata apenas do meio rádio, mas se trata do som que está envolvendo as pessoas também nas experiências religiosas. Quer experiências religiosas que podem ser libertadoras, que tornem as pessoas mais vivas, quer também experiências religiosas que tornem as pessoas mais fechadas e com menos habilidade de pensamento. O som, eu retomo aqui esse autor, Merleau-Ponty, esse fenômeno, esse filósofo, para observar que o som é o lugar onde eu percebo uma reversibilidade. Isto é, eu estou nesse momento trabalhando com o afeto do seu ouvido. Eu estou tocando o seu corpo. Tanto é que quando há momentos em que nós estamos na experiência da amizade ou na experiência do amor, onde também nós não falamos nada, porque não há necessidade de dizer nada. Porque apenas uma palavra, ela mostra uma reversibilidade entre aqueles corpos que estão envolvidos. Então, o tocar implica o tocar do outro e ouvir implica o ouvir do outro. Esse termo cultura do ouvir, ele vem de uma palestra que foi feita em 1997, na Federal do Rio de Janeiro, por um autor paulista chamado Norval Baiterlo. Essa palestra, Cultura do Ouvir, hoje ela está disponível neste livro chamado A Era da Iconofagia. Isto é um livro da editora Paulus, de 2014, Norval Baiterlo, A Era da Iconofagia. E é curioso como todo o livro, mostrando o excesso de imagens, ele termina com um capítulo justamente sobre a cultura do ouvir. E nesta perspectiva, nós percebemos que o ouvir envolve um universo de paixão, de sentir, de acolher, de aceitar, que é diferente do comando da visão, que ela é um comando mais no sentido da ação, da atividade, do controle e do poder. Então, ao falar de cultura do ouvir, nós estamos não só apenas dizendo, olha, o rádio tem essa dimensão, o som tem essa dimensão, mas nós estamos chamando a atenção que os profissionais de rádio, os profissionais de mídia sonora, nós que trabalhamos com o ensino da comunicação, com o ensino do rádio, das mídias sonoras, na verdade tem uma perspectiva de desenvolver uma percepção humana de uma maneira peculiar. Tá bom? E portanto, nessa perspectiva, nós vemos que o nosso corpo vibra diante do corpo do outro, de que nós somos tocados pelas ondas do corpo do outro. Aqui você pode passar, por exemplo, para a dimensão da cidadania, para a dimensão da manifestação, para a dimensão do debate político. Há uma tentativa de uma síntese a respeito da cultura do ouvir, que nós deixamos neste livro, Comunicação e Cultura do Ouvir, que eu organizei junto com o professor Marcelo Cardoso, aqui presente na
primeira fila, e há artigos de vários de vocês aqui, e nós colocamos justamente na capa deste livro, ele está disponível na internet em Creative Commons, então ele está disponível gratuitamente na rede. A tentativa de perceber que na cultura do ouvir, nós somos desafiados a potencializar a capacidade de vibração. Isso é, não tem como o corpo estar envolvido sonoramente sem ele vibrar. O som é vibração, né? E justamente diante do corpo dos outros, ampliar a sensorialidade para além da visão. Então, esta cultura do ouvir eu até poderia chamar, de alguma maneira, que ela está ligada a um tocar. Isto é, o cidadão que está trabalhando numa emissora às 2 horas da madrugada ou às 9 da manhã, ele está tocando o leque de sensorialidade das pessoas que com ele estão interagindo. E, portanto, esta sensorialidade, ela vai além da razão. Isto é, ela não é uma palestra como essa que eu estou fazendo, né? Mas ela é um envolvimento que gera um determinado ambiente. Eu marquei esta palavra ambiente, que é uma palavra que o nosso grupo de pesquisa, do qual eu faço parte, Comunicação e Cultura do Ouvir, na Faculdade de Casper Libero, e com pesquisadores também de outras instituições, nós estamos muito curiosos com essa palavra ambiente. Como é que o som gera um ambiente? Como é que o ambiente do estúdio envolve o ambiente da cidade? Como o ambiente da cidade envolve o ambiente de estudo? Como nós temos ambientes para ouvir e como também fazem falta ambientes para ouvir. Tanto que um colega nosso, o professor Eduardo, fez uma tese de doutorado dizendo, da mesma forma que há algum tempo existia a sala do audiovisual, a sala do cinema, a sala de projeção das escolas, ele propõe que haja salas para ouvir. Isto é, locais, ambientes onde as pessoas possam sentar para ouvir algo diferente daquilo que ele ouve no seu cotidiano. Portanto, participar de ambiente implica ser tocados pelas ondas dos outros corpos. Isso aqui nós sabemos que é algo que dá um pouquinho de trabalho, porque ser tocado pelo outro implica afeto, implica corresponsabilidade, implica cidadania, implica aprendizado da presença do outro, e esses são valores que nós estamos sempre reaprendendo. Vou terminar, faltam ainda 5 minutos, né? Vou terminar lembrando um outro conceito que nós temos trabalhado recentemente a respeito das capilaridades da comunicação. Isto é, o som com o qual nós convivemos, ele ocupa as capilaridades. Primeiro, no sentido de que você está ouvindo e que eu estou falando está relacionado às capilaridades, né, do seu aparelho auditivo e às capilaridades do seu corpo. Né? Então, o som está presente na comunicação presencial. Mas, de alguma forma, quando nós estamos no ambiente da mídia sonora e do rádio, parte daquilo que nós utilizamos é organizado através de uma programação. Está dentro de uma determinada ordem, está organizada de forma alfabética dentro de uma programação. Esse som, ele está também disponível através da comunicação eletrônica. Isto é, ele invade esse espaço eletrônico. E mais recentemente, nos últimos 20 anos, o som também ocupa as capilaridades da comunicação, mais recentemente, nos últimos 10 anos, da comunicação também que vai pelo vento, que vai pelo ar. Então, portanto, parte da comunicação que nós temos, ela não vai mais precisar do fio do elétrico, mas ela está numa comunicação que ela praticamente não desliga. Né? Eu me lembro há uns 6 anos atrás, que eu recebi em casa uma garota, veio passar uma semana, que vinha do Canadá, e ela achou muito engraçado que nós desligávamos a internet. Okay?
porque eles já não desligavam mais. Nós, por motivos de economia, etc., há 8 anos atrás ainda você ligava, desligava, tinha todo esse contato, como nós fazemos com o chuveiro, né? E com a comunicação eólica, com a comunicação por Wi-Fi, justamente a tentativa é que nós não desliguemos mais, né? O que gera uma coisa muito legal, que eu posso estar ligado o tempo inteiro, e o que gera também um problema sério, que de repente eu fico ligadão e não consigo mais abraçar e perceber a pessoa que está ali na minha frente, concretamente. Eu observei recentemente esta experiência numa banca de doutorado que eu participei aqui na PUC de São Paulo, da professora Júlia Lúcia, aqui presente também, e que ela estava analisando programas de auditório. Isso é uma coisa muito engraçada, que são experiências da década, da era de ouro do rádio, né? E programas de auditório que eles eram transmitidos pelo rádio e que estavam disponíveis também na internet. Só que ela observou que nesses programas de auditório, o que ocorria? As pessoas iam ao auditório para encontrar com as pessoas. Então, portanto, ela estava observando, depois na tese nós pudemos ler, né, os 5 que tiveram o privilégio de participar da banca, pudemos observar ali, opa, a pessoa tem todo acesso pelo rádio, ou tem todo acesso pelo Wi-Fi, pela web, mas ela também busca a comunicação presencial. Então, portanto, não é que uma coisa concorra com a outra. O desafio aqui é ver como criar uma ecologia da comunicação de forma que esses elementos possam estar presentes. Para que não precise alguém dizer, olha, vamos fazer uma sala para um ambiente para ouvir. Mas que esse ambiente ele é buscado pelas pessoas que são tocadas pelo programa de rádio, em um modelo que ressuscita o auditório com uma finalidade comercial, agora no século XXI, mas que retoma a comunicação presencial. Nesse sentido, é que nós estamos trabalhando a concepção que nós temos chamado na cultura do ouvir no momento de ecologia da comunicação. Isto é, através do corpo, a partir do corpo, a partir dos sons, os sons irrigam todas as capilaridades. Então, portanto, não há um mundo separado do Twitter, mas é o mundo do Twitter na vida. É o mundo do abraço concreto relacionado ao mundo digital. E, portanto, aquilo que está no digital escorrega nas capilaridades do cotidiano, e aquilo que está nas capilaridades do cotidiano escorrega para dentro dos ambientes digitais, como o Twitter e outros, né? Portanto, ecologia como uma noção sistêmica para compreender como, a partir do corpo, os sons irrigam as capilaridades da comunicação. Pode colocar aquela sonora, por favor? Eu vou colocar uma sonora de um programa do Roberto Dugo, que foi veiculado na Rádio Cultura em 2007, a respeito dos pigmeus Baca. E você vai observar que aquilo que em 2007 estava no rádio, que hoje está disponível na internet, que hoje está aqui no pendrive, no Google Drive que a Débora abriu, ele recria a experiência de alguém que estava presente no momento onde isto aconteceu. Vamos ouvir um pouquinho? Os pigmeus Bacas que habitam as florestas tropicais dos camarões, do gavão e do congo, acusam esse mundo de... Está no máximo. Ele está presente em quase todas as ocasiões, dos rituais de cura aos de iniciação, das canções de caça, não tá na caixa, ele tá só aqui. O áudio está no máximo também? O áudio dele? A pessoa tinha esquecido de ligar o power. Não tem problema. Peraí. Deixa eu tentar de novo. Deus Bacas que habitam as florestas tropicais dos camarões, do gavão e do música esse Não se preocupe, eu acho que ele está presente
ficou mais baixo. Das canções de caça, coletivos, do nascimento à morte. Voltando. Melhor? Melhorou muito. No começo. Para os pigmeus Baca, que habitam as florestas tropicais dos camarões, do gavão e do pombo, a música é sinônimo de vida. Ela está presente em quase todas as ocasiões, dos rituais de cura aos de iniciação, das canções de caça aos jogos coletivos, do nascimento à morte. O dia a dia dessas pessoas é sempre acompanhado por eventos e atitudes musicais. Uma das manifestações artísticas mais fascinantes dos pigmeus Baca é o tambor d'água, um jogo em que meninas e mulheres literalmente tocam o rio. Elas entram na água até a cintura e batem com as mãos na superfície d'água. Cada uma delas toca um padrão rítmico diferente. Juntos, eles formam uma textura sincopada mais complexa. É uma grande diversão. O som da percussão aquática dessas meninas e mulheres, com sua polifonia vocal e com suas risadas, se espalha floresta adentro. Acho que é suficiente por hora. Depois vocês é facilmente localizável na internet, música discreta, Roberto Dugo, você chega com facilidade, né? Não há necessidade Bom, e com isso, pode passar para a próxima. Eu os convido a depois, quando for possível, você em algum momento ouvir esse programa de cerca de 5 minutos, né? E você observar como, independente do fato disso ter sido gravado em 1997 lá nos Camarões, de ser um movimento em que as mulheres e meninas, elas mexem com a água e tem uma sonoridade, por isso o nome, então, tambores de água, né? Tambores de água, tem uma sonoridade e, portanto, ali eu tenho a dinâmica em que é algo totalmente presencial. Isto é o camarada que foi gravar isso, né? Um etnomusicólogo, alguma coisa assim, ele teve que se molhar todo, ele teve que molhar equipamentos, ele teve que organizar equipamentos adequados, etc., para ele estar ali naquele ambiente. E nós ouvimos depois no rádio em 2007. E agora nós temos disponível, quando nós quisermos, na rede, o fato de que aquela sonoridade, ela volta. É claro que aqui precisa ter a sala adequada, o ambiente adequado para nós ouvirmos a nossa casa e tal, depois com calma. Mas para observar que esse som que está no presencial, ele invade os outros elementos. Então, portanto, ao falar de cultura do ouvir, nós estamos preocupados em dialogar com todos os nossos colegas que produzem rádio e mídia sonora, dialogar sobre uma questão teórica, que não é tão teórica assim, que é o fato de que este som ele envolve a vida toda e que, portanto, esta vida ela está misturada.
Até alguns anos atrás nós ainda chamávamos, né, do cotidiano e do virtual, né? Tinha até um livro com o nome O que é virtual, etc. E atualmente as pesquisas mais recentes, como a pesquisa do Emanuel, aqui presente também, né, estão mostrando, olha, a convivência com que as pessoas estão usando os equipamentos e o cotidiano, a forma como as mensagens ocupam as capilaridades, e no caso sonoro, a forma como o som ocupa as diferentes capilaridades da comunicação, estão indicando que nós estamos muito ainda desafiados à chamada cultura do ouvido. Eu creio que já deu 35 minutos, eu passei 5 minutos, pelo qual eu peço desculpa. Aqui está o meu contato e o nome do grupo de pesquisa. Se alguém precisar, no site da Casper Libro tem essas informações. E este livro também, ele está disponível também no site da Faculdade Casper Libro e também nos ambientes do grupo de rádio e mídias sonoras da Intercom. Desculpe ter ultrapassado 5 minutos. Obrigado. Gente, então, mais uma vez agradecemos ao José Eugênio pela brilhante contribuição aí, né? Abrimos muito legal o nosso curso e você mesmo, né? Ele vai tomar uma aguinha e daí quem tiver questões, tudo, ele mesmo comanda aqui, tá? Pois eu vou entrego sentar, totalmente então, os microfones a ele. Você pode. Sim, claro. Obrigado. Não sejam cruéis, né? O interlocutor, a melhor coisa que ele pode dizer é não sei e vou buscar aprender junto com você. Senão ele não seria interlocutor, ele seria um Buda ensinando as verdades, né? Não é o nosso caso. Teve uma submissão. Bem, primeiro, bom dia a todos, obrigada pela oportunidade. Gostoso ver tanta gente aqui, que a gente às vezes só vê nos congressos regionais ou nacionais. Professor... Antes, só um pouquinho, gente, como a gente está gravando e tá... Então eu peço que cada um que for se manifestar, fale seu nome, da instituição onde é, tá, Júlia? Tá certo. Meu nome é Júlia Lúcia, eu estou vendo aqui alguns alunos meus, né, que hoje já são mestres e doutorandos e doutores, então a gente vai vendo a responsabilidade. Eu faço parte do grupo de pesquisa Cultura do Ouvir, né, do professor José Eugênio na Casper Libero, e atualmente estou na Unis, Universidade de Santo Amaro, e também na FECAP, Centro Universitário da FECAP, aqui em São Paulo. Professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a questão da reversibilidade dos trânsitos sonoros. O senhor falou sobre essa questão do Merleau-Ponty, e eu queria saber se há alguma interação com aquilo que o Barthes fala sobre a questão da escuta, né? Que a questão da escuta está pautada no fato de mesmo aquele que escuta, né, ele também participa de um processo de comunicação. Então, o processo de comunicação ou da cultura do ouvir estaria baseado também nessa ideia de que essa troca de papéis entre quem fala e escuta é a mesma ideia do que o Merleau-Ponty está trabalhando com reversibilidade de trânsitos sonoros? Obrigado. Sim, estamos no mesmo, estamos trabalhando com os mesmos fenômenos, né? A ideia de reversibilidade é o fato que os dois estão envolvidos, né? E aqui, professora, vem o seguinte desafio. Há uma mudança na forma de pensar o que é a comunicação, que é o seguinte: a forma como nós estudamos no ensino médio e tal, ela trabalhava com alguém que toma a iniciativa. Eu começo a comunicação e o outro responde à comunicação. E aquilo que o rádio ensina é totalmente o contrário. Isto há, claro, alguns que são os protagonistas, diretores, que fazem a programação, que é o locutor, etc. Mas o processo de comunicação, ele é orquestral, ele envolve as pessoas. E, portanto, a ideia de reversibilidade é que, mesmo vamos imaginar o Rodrigo que não falou nada até o momento, ele já falou.
Porque quando eu encontro com o Álvaro, eu continuo uma conversa que ela já vem há tempo. Quando eu encontro a professora Valcir, eu estou ligado a Eduardo, a Santa Catarina, a Débora, a Marcelo que está no aeroporto. Isso é, a comunicação não é que eu estou me dirigindo a você e respondendo a sua pergunta, não. Nós estamos dentro de uma orquestra na qual nós estamos envolvidos. Então, portanto, a dinâmica de reversibilidade, ela não é uma escolha, ela é um fato, ela é um fenômeno que se coloca. E, portanto, o rádio, ele é esse fenômeno da reversibilidade, né? Atualmente, a professora Filomena está estudando como é que o ouvinte intervém nessa programação. Não é somente um intervém no momento que ele intervém. Então, em 1 hora, o ouvinte falou 3 vezes, ou o ouvinte foi citado 10 vezes. Não, não é somente a hora em que ele é citado ou em que ele fala, mas também quando ele não fala, ele está presente. Então, por isso, essa ideia de reversibilidade. Isso é, para que a minha fala tenha sentido, eu tenho não somente a Débora como ouvido, mas ela como ouvido, ela também está presente na minha fala. Perfeito. Mas é algo a ser estudado melhor. Pois não. Bom, a apresentação, eu sou Débora Cristina Lopes, sou professora da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu continuo um pouquinho nesse sentido, dialogando com um trecho um pouco anterior da sua fala, quando você apresentava a questão do corpo, do chamado do corpo, que depois dialogou com a sensorialidade, claro, que fala o ouvinte, né? E essa intervenção do ouvinte, por isso eu acho que dialoga um pouco com esse comentário. Na hora me veio, eu tenho estudado um pouco a questão da reconstrução, da construção e da reconstrução dos cenários e dos espaços acústicos a partir de personagens e de sons, né? No jornalismo especificamente. Aí me veio uma sensação de que o jornalismo talvez hoje tenha como uma de suas estratégias uma capacidade de ninar o ouvinte, né? Pegando um pouco do que foi dito também aqui, mas um ninar quase como uma forma de abraçar acusticamente a audiência, né? Para poder propiciar esse envolvimento. Eu falo isso especialmente em produções especiais, né? Com a repetição horrível que eu fiz aqui, mas enfim, principalmente em produções especiais, em séries de reportagem, em documentários, em crônicas, né, que permitem a exploração desse potencial de sensorialidade. Aí a minha dúvida, será que esse chamado pelo corpo, ele seria uma estratégia para buscar uma certa liberdade acústica para chegar até a audiência? Mais 20 anos trabalhando juntos, nós podemos pensar. Eu gostei do abraço acústico, né? E também nessas crônicas, nesse ambiente jornalístico mais cuidado, preparado, etc., este abraço acústico ele está mais explícito. O que eu tento descobrir é investigar também quando isso não está dado, e quando profissionalmente ele é mal feito, e quando nós que conhecemos o que é bom, um pouquinho do que é bom, sempre o homem acha que conhece aquilo que é bom, né? Aliás, desde Descartes nós temos esse problema que nós criamos a ideia de que o bom senso todo mundo tem, né? Então o bom senso está para todo mundo, é um exagero, né? Nós imaginamos que nós conhecemos algum trabalho, alguma produção sonora no jornalismo que tem uma qualidade que nós consideramos adequada, né? Diferente daquilo que é produzido rapidamente, às vezes, num ambiente comercial, por pessoas mal pagas e todo outro problema. Há ali mesmo quando há um cuidado, esse abraço acústico está ocorrendo. Agora, quando ele é cuidado e preparado, etc., então a pessoa que tem aula com a Carmen, que tem aula com o Sérgio, que tem aula com o Marco Júlio, etc., as pessoas que estão sensíveis a essa questão sonora, eles vão ouvir uma outra dimensão do abraço sonoro, né? Então, há alguns anos, o professor Marcelo Cardoso fez uma pesquisa a respeito de
é um programete da CBN, que é o Conte Sua História de São Paulo. Às vezes tem alguns que são muito mal feitos. Também esses mal feitos, eles também têm o abraço sonoro. E há outros que são feitos com tanto cuidado que você ouve e ouve de novo, e 5 anos depois da tese do Marcelo você ouve novamente e fala, caramba, aqui tem uma dimensão, vou usar a sua palavra agora, do abraço sonoro que tem esse cuidado mais preparado. Talvez aqui venha o desafio colocado na tese do Eduardo sobre as salas para ouvir, vem aqui uma dimensão do treinamento para tal. Então, portanto, ao fazer a sua pesquisa, você está observando paisagens sonoras e vendo como o jornalismo pode cuidar dessas paisagens sonoras com uma forma que ela tenha uma determinada estética, que essa estética leve a um deleite, leve a um prazer, né? É claro que esse é um aprendizado também que nós temos na interação pessoal. Não é porque nós chegamos perto e nos abraçamos que nós já estamos nos comunicando. Isso exige um certo... um aprendizado lento. Há maravilhas que são feitas. Recentemente a Bandeirantes também tinha um trabalho de produção de rádio em escolas, etc. E você vê o esforço que está havendo para as pessoas participarem desse abraço sonoro. Mas a pesquisa precisa ser continuada. Sim, 3. Filomena, eu sou professora da Casper Libero, de rádio jornalismo, mestranda e orientanda do professor Eugênio, né? Então, todos têm algum defeito na vida. Indo nessa mesma questão que a Débora colocou, eu trabalhei durante muitos anos em rádio e fui repórter especial, que foi a minha melhor fase de fazer reportagens especiais. E quando você falou, o que me lembra é o seguinte, quando você faz uma reportagem especial, que você trata o som muito melhor, você tem muito mais tempo. Por exemplo, quando eu fiz uma reportagem sobre a fome, que eu fui pro sertão do Piauí, e aí uma mulher que não queria falar comigo, ela me ignorou. Imagina no sertão do Piauí, uma menina com gravador, uma mulher com gravador atrás dela, eu não sabia nem quem eu era. E ela só falou comigo quando ela começou a quebrar coco, que era o que ela fazia para ganhar 85 centavos por dia quebrando coco. Ela ficou de cócoras quebrando coco e eu fiquei de cócoras também com o gravador. Ela esqueceu do gravador e aí conseguimos conversar. E quando eu montei a matéria, esse som de quebrar o coco estava junto com a sonora. E aí você transforma aquela pessoa numa personagem, você cria todo o ambiente sonoro. Então, por isso que você falou, aí sim tem esse abraço. Claro que só é possível nas reportagens especiais, porque você tem esse tempo para elaborar, e aí eu costumo falar que você transforma o som em imagem, porque aí você consegue criar todo o cenário, e aí consegue, nem é uma pergunta, é só uma observação que me veio quando você disse, Débora, que eu acho que é isso realmente. Você falou com outras palavras muito, assim, que quando você colocou, chamado pelo corpo seria uma estratégia para buscar audiência. E realmente é isso, porque quando você... Eu lembro que a gente tinha uma resposta da audiência muito grande, quando você põe uma série especial no ar, a resposta da audiência, assim, e nem o ambiente acústico. O ambiente acústico, eles estavam lá no carro, né? Então é um ótimo ambiente acústico para você ouvir rádio, e era uma companhia para eles, então a gente tinha uma resposta muito maior. Pena que não se faz muito mais isso, que é caro, exatamente, não se tem orçamento. Eu, por exemplo, quando eu estava na minha melhor fase de repórter especial, aí teve de uma vaga de chefe de reportagem, e minha chefe falou para mim, você vai virar chefe. Eu não queria virar chefe de jeito nenhum. Ela falou, ou você vira chefe ou você sai. Eu falei, então viro chefe aqui. Mas é porque você não tinha dinheiro, nem orçamento para manter um repórter, nem a rádio tem um orçamento, não é isso. É só uma observação. Infelizmente. E é curioso que ali na sua fala há um debruçar do profissional de rádio que está de cócoras junto ao outro. O outro tem um significado. Quando o outro tem um significado, ele fala. Aí está a reversibilidade que foi colocada. Obrigado, Filomena. Eu
Inês. Não sei. Bom, eu sou a professora Maria Inês Amarante, mais conhecida como Inês Amarante, e sou professora de rádio e comunicação comunitária na Universidade Federal da Integração Latino-Americana em Foz do Iguaçu, na Tríplice Fronteira, e UNILA, né, a nossa sigla. E estou muito satisfeita em estar aqui atualizando os meus conhecimentos com professores tão notáveis e também colegas, né, de itinerários, né, tão longos aqui por São Paulo, né. E, na verdade, eu gostaria de fazer um comentário entre essa questão da iconofagia, que o professor Norval lança e eu não li ainda, né, e a questão da cultura do ouvir, porque justamente eu faço parte de uma universidade bilíngue. Começamos agora a fazer um programa bilíngue também chamado Todas as Vozes, que é um programa de inclusão em relação a projetos de extensão da universidade. Não temos rádio, né? Então eu tenho um empréstimo numa rádio web, né, de uma ONG, etc. Mas eu percebo algo, e o meu editor, o meu bolsista, ele é do curso de cinema. Então eu percebo, por exemplo, em relação à iconofagia, né, que estão os jovens todos voltados para a imagem, muito mais para a imagem do que para o som, né? E que foi super difícil para mim encontrar alguém que estivesse dentro da universidade e que gostasse de fazer edição sonora, né? Encontrei uma peça rara, porque ele já havia trabalhado na Colômbia, ele é colombiano, com som, né? Então eu fico pensando, né, tivemos essa festa enorme aqui em São Paulo, né, do aniversário de São Paulo, e no Memorial da América Latina e aqui na Avenida Ipiranga, eu acho que os 300 mil bolivianos que habitam aqui estavam presentes, né, com seus trajes típicos de festa, aquela coisa linda. E isso me remeteu à história, né, aquela época histórica do rádio, aí nos anos 50, das rádios mineiras da Bolívia. E, na verdade, eu fiquei pensando, né, que é uma época, bom, tão remota, né, não tanto porque eu estou viva ainda, sou dos anos 50, mas eu estou viva, né? Tem outros aqui também. Mas que naquela época foi possível unir todas as minas distantes por uma cordilheira, etc., através do rádio. E que hoje, esse pessoal todo que estava na avenida, ou nas avenidas e no memorial, tinha um celular na mão e não se desgrudava da tela, da imagem, do que aparecia na tela. Poucos estavam escrevendo, né? Aí eu me pergunto, né, você que cita a tese do Eduardo, não sei quem é ainda, né? É o jovem que está lá Sobretudo, embaixo do ventilador. espero que ele se manifeste, né? Mas a questão da educação para o ouvir, né? Será que nós temos agora, né? Eu tive muito poucos alunos brasileiros que se, digamos, disponibilizaram para participar de um projeto que não tem ganho, né? Não tem reembolso. Mas muito mais alunos e pessoas, né, latino-americanas hispânicas, que se dispuseram a estar ali. Então, eu acho que existe sim uma diferença do ouvir nos países, digamos, aí onde nós estamos na Tríplice Fronteira, mais na Argentina do que no Paraguai, que já está totalmente envolvido com a televisão, né, de uma forma assim, bastante difícil, como no Brasil também, né, com todas as porcarias passando e todas as influências negativas da comunicação. E, na verdade, eu fico perguntando, né, eu gostaria muito que você se manifestasse sobre isso, sobre essa necessidade da reeducação do ouvir, né, se existe reversibilidade do processo, né, com a nossa convergência. Será que as pessoas não estão só vendo o rádio na tela do celular, mas também estão ouvindo mais, né, o rádio? Como que isso está acontecendo por aqui, né? Apesar de São Paulo não ser modelo, né? São Paulo é um fenômeno, mas não é um modelo, né? Mas poderia, como a sua pesquisa faz parte desse universo todo, né? Como que nós poderíamos olhar isso e trabalhar um pouco mais essa educação para o ouvido, né? Já que a minha praia não é a imagem, né?
Posso só fazer um adendo na pergunta da Inês? Sim. Rodrigo Fernandes, da Faculdade de Belas Sim, Artes eu só vou e Universidade de... Oi. Que, né, eu faço adendo, aí já quando você dialogar com eles, já vá para o seu encerramento. É rapidinho, adendo na provocação da Débora na fala da Denise, da chamada para o corpo, aí eu não vou tratar de jornalismo, não é minha área, mas e para educação também. Eu acho que a chamada do corpo está na infância, como você colocou, isso passou rapidinho, né, pelo útero e tal, mas eu acho que isso merecia, não agora, mas acho que merece nos debates, nas reflexões mais à frente, porque isso é importante, porque a chamada do corpo acho que está ali. Né? Como a Eugênio falou, a criança que dorme não tanto pela história, mas pelo estar lá. E talvez o próprio rádio, o próprio rádio nos, aspas, deseduque em relação a isso, a partir do momento que ele passa a nos dar mais informação, ou seja, mais razão, mais imagem e menos abraço, menos áudio, menos imaginação. Aí você pode pegar o exemplo da Rádio Maluca, olhe no buraquinho do seu rádio e ali você vai ver a gente. Então tem esse elemento imaginativo e tal, que nós mesmos no rádio a gente vai deixando, a gente vai deseducando, entre aspas, ok? Deseducando o nosso ouvinte aos poucos. Então acho que essa educação que a Inês se refere passa muito por isso. A gente está perdendo as crianças no rádio. Aliás, a gente está, além de perder as crianças, a gente está deixando que as pessoas se imaginem e fantasiem e pensem o rádio. Isso meio que perpassa toda a fala da Filomena também, como que você traz de volta, como você chama... depois dessa deseducação, você tem que chamar, depois lá na frente o cara de novo ao corpo. Naquilo que a gente tirou dele, a gente tem que colocar de novo em forma de reportagem, de uma qualidade de áudio boa. Então acho que há uma costura interessantíssima aqui. E como é que, lá embaixo, lá na primeira chamada ao corpo, como é que o rádio atua para que esse corpo não abstraia tanto ao ponto de virar imagem só, informação só, enfim, desculpa. Vamos ouvir também as duas falas, daí eu termino. Bom, meu nome é Bruno, fiz um mestrado na Unip com orientação do professor Adami, agora estou na Complutense de Madrid, orientação do professor Sandy, e eu acho que o meu projeto de pesquisa está muito ligado a essa fala, porque eu tenho um desafio muito grande, que eu percebi durante a minha pesquisa de mestrado, a questão do patrimônio radiofônico, como muitas vezes ele está esquecido, né? Como fica, assim, a Rede Globo está com a Viva, lançou o Memorial da Globo, etc. E o rádio, ele fica sempre perdido, os áudios, o CD da Bandeirantes que ninguém tem acesso e tudo mais. E eu acho que é possível uma viabilidade econômica que permita que esse acervo seja preservado pela importância histórica que tem. Partindo desse ponto, eu vejo que existe uma aplicação muito grande, aí sim entra na cultura do ouvir e nos espaços desse ouvir, que seria a cena museológica. E a gente tem exemplos claros disso, como a utilização de audioguias, que de certa forma passa pelo som, né? E muitas vezes a presença do rádio que está despercebida, mas dentro de uma cultura de ouvir muito presente, importante, e o exemplo claro disso, evidente, está no Museu do Futebol, onde você entra lá e começa a ouvir a narração dos gols e tudo mais, e é do rádio, né? E eu acho que esse cenário museológico ele pode trazer, a partir da cultura de ouvir, dois pontos interessantes. Primeiro, esse resgate do patrimônio radiofônico. Eu posso estar no Reina Sofia, em Madrid, vendo Guernica e ouvindo reportagens sobre a Guerra Civil Espanhola, sobre uma entrevista com Picasso, etc. Então essa aplicação ela envolve um abraço dentro de uma maneira, e essas salas de ouvir, de repente, ela não precisa necessariamente ser uma sala fechada, escura ou branca, só para a pessoa ficar ali ouvindo, mas ela pode ter esse abraço complementado com essa questão da imagem, né? E o meu desafio é provar que isso é possível, assim, já tenho evidências para isso, e como isso pode, inclusive, ser interessante para as marcas de rádio, para as emissoras, e o quanto elas estão perdendo em não revalorizar a sua própria história, o seu patrimônio e essa integração com os museus. Então eu gostaria de deixar isso um pouco aberto,
Mas eu acho que fazia parte dessa fala de onda interessante. Tem que ver com o seguinte. Podemos ver mais um comentário? E aí eu pergunto. Obrigado. Eu só queria dizer que eu acho que a coisa não está tão crítica assim, né? Eu queria lembrar do professor Norval Baitello, quando ele fala da questão do anestesiamento da imagem, né? Então, quer dizer, esse próprio anestesiamento da imagem, ele também nos propõe um outro caminho, que é o caminho da escuta, né? Assim como você tem outros filósofos que já propuseram, né, por conta da própria crise da imagem, um resgate da literatura, da cultura literária como forma de sensibilização, né? Eu acho que a gente tem outras possibilidades também aí e o corpo pede, né, o sentido mesmo, né, da escuta, né? Então, dois exemplos que eu quero colocar, que parece que são coisas distantes, mas não são. Os Estados Unidos têm feito agora radionovelas, ele está voltando a fazer radionovelas, né? E uma coisa curiosa, eu vi uma reportagem há um tempo atrás de um bar na Alemanha em que você entra e é proibido falar, né? É proibido falar. Então você recebe um bloquinho quando você chega e você escreve no bloco, que é para exatamente ouvir os sons do bar mínimos que existem, para você privilegiar a cultura escrita, a cultura, né? Então, quer dizer, eu acho que não está tudo tão perdido assim, né? Acho que a gente não deixou de ser abraçado, né? Eu acho que o corpo pede outros sentidos. Só eu que não deveria atrapalhar um pouquinho, né? Eu que não deveria atrasar. Mas existem várias iniciativas agora de retomada de peças ficcionais, de retomada de novelas em... Audiobook, audiolivro. Isso, e assim, tudo isso está contribuindo, eu acho que para esse enriquecimento da estética radiofônica de uma maneira geral, né? Não só no jornalismo. A minha pergunta aqui, ela foi muito estimulada pela minha pesquisa de pós-doc, que busca cruzar essas duas áreas. Então, uma das minhas hipóteses é de que as séries especiais têm cada vez mais usado estratégias das peças ficcionais da Era de Ouro, tanto de radionovela quanto de radioteatro, mas preponderantemente de radioteatro, né? Que é aquela história da organização seriada, da nucleação, dos personagens simples, do foco nos personagens e da estética. Então, para buscar recompor essa fala próxima, destacar a presença do corpo, então meio que costurando muito do que a gente falou aqui. Muito obrigada para vocês. Perfeito. Eu agradeço as falas que foram mais alvas, né, que foram colocadas, que eu gostaria de ouvir mais, né, a Inês, né, numa próxima vez, organizando essa forma sonora como as emissoras bolivianas, vendo o Bruno recuperando esse patrimônio histórico sonoro, né? Recentemente o Marcelo observou que a Rádio Globo do Rio de Janeiro está transmitindo um programete relacionado a um programa de rádio que está dentro da novela das 6, Eta Mundo Bom, alguma coisa assim, né? E portanto, há e como é que eu soube isso? Eu não estava nem na novela das 6 e nem na Rádio Globo do Rio, eu estava no Face do Marcelo e fui levado para lá. Quer dizer, o fato de que nós 40 pessoas estarmos aqui é um indicativo que esse negócio está muito mais, já passou da anestesia para a escuta. Nós estamos fazendo essa passagem. Então a nossa presença aqui ela é uma presença otimista. Mesmo o colega que agora vem falar das dimensões de mercado, e falar de mercado hoje em qualquer contexto são desafios muito grandes, mesmo nas contradições do momento, nós estamos no momento que o corpo pede, em que há uma memória sonora, e eu fico muito grato pelas perguntas que eu quero pensar sobre elas, que eu quero ouvir melhor, né? Até essa dimensão sonora latino-americana, né? A Inês tem essa postura de ouvir a fronteira, de ouvir o outro, de ouvir a África, né? Então eu acho que é importante também, num determinado momento do som, nós calarmos, né, para ouvir os outros e continuarmos a nossa conversa em outro momento, ok? Muito obrigado pelo carinho de vocês.